Tudo bom, gente? Graça e paz. Que alegria nós estarmos aqui hoje, mesmo que virtualmente, não é verdade? Mas nós sabemos que o nosso Deus não é limitado por absolutamente nada. Quero que você lembre disso, como o pastor Edson falou. Nosso Deus não é limitado por nada. Quero que você tenha essa convicção. Vou pedir que coloque o meu slide ali, por favor. E eu quero que você tenha essa expectativa no seu coração. Como o pastor Edson mesmo disse, a expectativa de que o Senhor vai falar com você. Se você puder na sua casa agora, feche seus olhos, se estiver com alguém próximo de você. A gente sabe que muitas vezes assistir o culto em casa é um desafio, né? Muitas coisas, às vezes paralelamente, podem roubar a nossa atenção, né? Mas se você estiver com seus filhos aí perto, se estiver com o seu cônjuge, feche seus olhos, segure na mão dele, segure na mão dela, e faça essa oração. Senhor Jesus, eu creio nesta manhã, eu creio neste dia, que para ti nada é impossível. Por isso, Senhor, eu abro o meu coração, abro a minha mente para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa temática de fé ainda, né? Continuando nessa série que nós estamos, sobre não é por vista, né? E o tema que eu quero falar com vocês hoje é o sistema do mundo e o sistema do reino. Como está aqui, que vocês podem ver aqui o slide. O sistema do mundo versus o sistema do reino, né? Para a gente lembrar um pouco melhor, o que é fé? Fé é a convicção de algo. A fé, essa palavra fé, representa em nós uma convicção que nós temos. Então, nós podemos ter convicção em algo mentiroso ou em algo verdadeiro. Como o Rafael Rubem pregou na semana passada, né, na situação que ele estava lá no meio da mata, no momento sendo perseguido, ele poderia ter fé no pior e pensar, eu vou morrer, vai acabar, nós vamos ser destruídos. Ou ele poderia ter, simplesmente como ele fez, junto com os seus irmãos e família que estavam ali, dizer, não, nós cremos de que o Senhor vai nos proteger. E eu lembro do Rafael falando isso, nós víamos os inimigos, mas eles não nos viam. Isso impactou o meu coração. Então, gente, muitas pessoas hoje em dia falam que não têm fé. Outro dia eu perguntei outra vez para algumas pessoas, você crê em alguma coisa, tudo? E eles falam, não, eu não tenho fé. É interessante porque todo mundo tem fé. Até para um ateu, ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé em nada. Ele tem que ter uma convicção de que não existe um Deus, de que não existe uma entidade sobrenatural. Então isso é importante, todo ser humano tem fé, porque esse é o design de Deus. Deus nos criou com um desejo enorme no nosso coração, de ser preenchido. Então alguns preenchem com a negação de que precisa de alguém. Outros preenchem com a pessoa de Jesus Cristo, com o nosso Pai, nosso Deus. Outros preenchem com outras religiões, que colocam uma série de coisas para fazer e uma série de, muitas vezes, até mesmo pesos e condenações. Todos nós buscamos e ansiamos por algo. A fé, ela é inerente. A fé ela é uma coisa essencial para o ser humano. Então, todo mundo tem fé. A questão é que muitas pessoas não encontraram o objeto correto da fé. Tem um desejo no seu coração, tem uma convicção no seu coração, porém não encontraram aquele objeto que responde à fé. Vou dar um exemplo aqui para você, para clarear. A fé que afeta o ser humano é sempre aplicada a uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui para você. Você tem fé no seu time de futebol, certo? Você tem o seu time de futebol aí, né? Parabéns aos palmeirenses que ganharam a Libertadores aí, não é verdade? O Ronaldo está até vibrando aqui, gente. Você tem fé no time, como é que funciona isso? Você fala, não, eu tenho fé que o meu time vai ganhar. Mas você tem fé no logo do time ou você tem fé nos jogadores e no técnico? Não é verdade?
Quando o seu time está indo mal, você critica quem? O técnico. Aquele técnico podia ser melhor. Aquele time, aquele sistema poderia ser melhor. Aquele atacante poderia ser melhor. Porque por mais que a gente fale que a gente tem fé no time, na verdade a nossa expectativa está nas pessoas. Nas pessoas que fazem parte daquele time. Por exemplo, na política, muitos falam que nós perdemos a fé no sistema político. Não, gente, o melhor sistema político é a democracia. A democracia dá voz às pessoas, representa o voto. O que aconteceu é que a gente se frustrou com as pessoas que nós colocamos nos cargos públicos. Aquelas pessoas que deveriam ser dignas da nossa confiança, traíram a nossa confiança. E aqui eu não estou falando de ninguém específico, isso acontece no Brasil há pelo menos uns 20, 30 anos. Nós nos frustramos com as pessoas que estão na política e de repente a gente questiona toda a política. Mas a política é um mal necessário. A política precisa para ter governantes, para ter leis, para ser aplicado. Então você entende, gente? A fé, ela é sempre aplicada a uma pessoa. E quando a fé é aplicada a uma pessoa, nós estamos depositando nela uma expectativa. Eu preciso que você tenha essa clareza agora, preste atenção comigo aqui, que é um ponto importante. Toda vez que você tem fé em uma pessoa, você tem uma expectativa do que ela vai te retribuir. E assim, não é errado, ok? É normal do ser humano ter uma expectativa. A questão é que muitas vezes nós não estamos preparados para a nossa expectativa ser frustrada. Nós não estamos preparados para a nossa expectativa, para as coisas não acontecerem da nossa maneira. E quando você tem uma expectativa, ontem, imagina os torcedores do Santos aí, tinham uma expectativa de que o Marinho ia ser um grande jogador, ia fazer a diferença. E eu achei muito interessante, porque o Marinho no final do jogo, que é um jogador do Santos, para você que está desconectado igual eu, porque eu não sou muito conectado nessas coisas do futebol, ele falou e na entrevista, chorando, ele disse assim: eu não fui o Marinho que eu fui nos outros jogos, eu peço perdão aos torcedores, eu poderia ter jogado melhor. Olha que interessante. Porque ele poderia ter culpado o juiz, culpado os acréscimos, culpado não sei o quê. Ele falou: olha gente, eu tinha a expectativa assim de ganhar, eu sonhava com isso, mas vocês me desculpem porque eu não fui aquele jogador. E ele podia ter sido vilão, ele podia ter sido, o Marinho, os torcedores do Santos poderiam falar: não, o Marinho não jogou nada, foi uma porcaria. Mas quando ele vai e na TV, presta atenção, na TV, ele diz: me desculpe, eu poderia ter sido melhor. Gente, ele quebra, e todos aqueles torcedores que tinham umas pedras na mão para atacar nele, falaram: pô, o Marinho assumiu que ele poderia ter sido melhor, ganhou meu respeito. Toda vez que nós aplicamos fé em alguém, preciso que você preste atenção nisso, toda vez que nós aplicamos fé, nós criamos automaticamente uma expectativa no nosso coração. Agora pensa na nossa cultura, gente. Pensa na cultura que você foi criada com os seus pais, se você talvez não cresceu com seus pais, ou quem criou você. Todos nós temos um conjunto de convicções que moldam a nossa maneira de pensar e de agir. A gente foi ensinado a sonhar, a planejar, a agir, a reagir. Talvez você ouviu muito dos seus pais, de que, por exemplo, olha, algumas coisas, se é coisa de cura, se é uma doença, você pede para Deus. Mas para trabalho você tem que ralar e trabalhar, porque digna o obreiro do seu salário. E distorcer um pouco da Bíblia ali para jogar um peso. Não, olha, essas coisas com relação a dinheiro, é você que tem que lutar, é você que tem que malhar, não tem esse negócio não, e tal, e meritocracia, você tem que ralar para ter um reconhecimento. Todos nós tivemos formações diferentes, eu não posso dizer que todos nós aqui que estamos assistindo, que estamos participando desse culto, tiveram a mesma formação. E muitas vezes até mesmo dentro de uma casa somente, você pode ter filhos que tiveram formações diferentes. Alguns, o pai foi mais amoroso, condescendente, com outro filho, os pais foram mais exigentes. E isso afeta a maneira como nós entendemos a fé. Porque isso foi somado, antes mesmo de conhecermos a Jesus, ou mesmo se você já nasceu cristão, numa casa, num lar evangélico. Essas influências vão gerando influências no nosso coração.
E a partir do momento, então, nós chegamos, olhamos, entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus se torna Senhor da nossa vida, começamos a frequentar a igreja, começamos a frequentar o G100, começamos a ter uma vida cristã, e aí chega um momento da nossa vida que a gente tem que ter fé. Temos que ter fé, seja para comprar uma casa, seja para adquirir um bem, seja para batalhar contra uma doença, seja para você ter fé de que o seu filho, o seu pai vai conhecer a Cristo. A gente tem que aplicar fé, e aí nós podemos recorrer a um pensamento. E é um pensamento que muitas vezes não vai ser o ideal, mas vai ser aquilo que a gente aprendeu. Faz sentido, gente? Que a gente aprendeu certas coisas na nossa vida. E algumas vezes, quando a gente muda de reino, fica difícil. Existem então esses dois sistemas, o sistema do mundo e o sistema do reino. O sistema do mundo é aquilo que nós praticamos muitas vezes e fazemos antes de conhecermos a Deus. E o sistema do reino ele é demonstrado por Jesus Cristo. E só pode desfrutar do sistema do reino quem nasceu de novo e tem um novo coração. Então, quando nós somos colocados numa situação que a gente precisa exercer fé, ou nós funcionamos no sistema do mundo, ou nós funcionamos no sistema do reino. Você entende isso? Nós não conseguimos fazer ao mesmo tempo o sistema do mundo e o sistema do reino. Ou nós estamos no reino ou nós estamos no mundo. Mas olha, tem muitos cristãos hoje, como eu e você, meu querido amigo e amiga, que estão no sistema do reino, que estão no reino de Deus, frequentando a igreja, desfrutando da presença, da Bíblia, mas a mentalidade está no sistema do mundo. A gente está vivendo como crente, mas a nossa mente, quando se trata dela ter fé, a gente ainda pensa como era o mundo. Eu vou exemplificar melhor para você, mas antes da gente continuar melhor, eu queria fazer uma pergunta, eu queria que a gente colocasse aqui no slide, eu queria ler essa pergunta para você. O que mudou em minha vida depois que Jesus se tornou Senhor? Quero que você olhe um pouco para essa frase, eu queria que você responda. Se você está anotando aí na sua casa, recomendo que você anote os cultos, para você poder deixar isso cair no seu coração, lembrar, e o Espírito Santo também registrar na sua mente, falar com você. O que mudou em minha vida depois que Jesus se tornou Senhor? Segunda pergunta, o que transformou em minha mente e sentimentos eu compreender que tenho um Pai? Quando você já ouviu muito nessa igreja que Deus é um Pai amoroso. Quando você entendeu que você tem um Pai, o que mudou na sua mente e no seu coração? Pensa um pouco. Depois que Jesus Cristo se tornou Senhor da sua vida, o que mudou na sua vida? Essa pergunta é muito importante, porque nessa autoavaliação, nós sabemos se nós mudamos do reino das trevas para o reino da luz. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus Cristo não morreu na cruz somente para pagar os nossos pecados e nos perdoar. Mas Jesus Cristo falou, vocês estão no sistema do mundo, vocês pensam de uma maneira, numa caixa do mundo, e agora eu vou colocar vocês no sistema do reino. O sistema do reino tem outras regras. O sistema do reino tem um rei. O sistema do reino tem um pai. O sistema do reino tem um Senhor. E as regras que estavam antes no modelo do mundo, no sistema do mundo, não funcionam no sistema do reino. Mas a gente aprendeu aonde, gente? Nós aprendemos durante toda a nossa vida, antes de conhecer Jesus, o sistema do mundo. Meritocracia, temos que sofrer, doença é para sofrer, e é tudo para sofrer, sofrência e tal. E nós temos toda uma cultura ao redor da sofrência. Nós temos músicas que só falam de sofrência. Mas aí Deus está falando, Jesus está falando, presta atenção. O mundo tem o seu sistema, mas eu, Jesus, tenho um outro sistema, o sistema do reino.
Que é onde Jesus fala o que no sistema do reino? Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. E aí Jesus fala, olha, no meu reino funciona de uma maneira diferente. Mas, essa pergunta, o que mudou em minha vida depois que Jesus se tornou Senhor? E o que transformou em minha mente e sentimentos eu compreender que eu tenho um Pai? Mostra pra gente. Pensa comigo. Mostra pra gente o que realmente aconteceu no nosso coração. E eu não quero trazer um peso no seu coração, meu amigo e minha amiga. Mas muitas vezes, nós nos envolvemos com a religião e com as práticas cristãs, e o Espírito Santo não veio e transformou a nossa mente. Nós temos um novo coração, nascemos de novo, cremos que Jesus Cristo morreu por nós, mas nós não temos um relacionamento constante com o Espírito Santo a ponto de subir a transformação do coração para a mente. E quando passa pela mente, muda as palavras. E aí a fé começa a borbulhar no nosso coração. Porque o justo viverá pela fé, não é verdade o que diz o texto? E esse texto está lá em Abacuque, é a resposta de Deus ao clamor de Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Abacuque está reclamando de uma série de fatores que tem acontecido com o povo. E aí Deus fala para ele, dentro de tantas respostas, que é o capítulo 2 e 3 de Abacuque, a resposta do Senhor. Deus fala para Abacuque, o justo viverá pela fé. No meio da tribulação, no meio da reclamação, Abacuque, o justo viverá pela fé. Essa palavra não foi lançada simplesmente como uma frase de efeito. Foi no momento que Abacuque estava reclamando, estava consternado. Deus falou, Abacuque, legal, você está olhando a situação, Abacuque. Você está olhando a situação do povo, eu entendo, mas o meu justo viverá pela fé. Por isso que nós precisamos compreender que aquilo que mudou na nossa vida, gente, precisa ser algo completo. Nós precisamos começar a pensar no modelo do sistema do reino. Jesus, ele nos tirou do sistema do mundo e colocou a gente no sistema do reino. Por isso que deve haver uma mudança quando nós nascemos de novo. E é nessa mudança que nós aplicamos confiança. É nessa mudança que nós aplicamos fé. Porque estar na vida religiosa não sustenta a fé. A fé precisa de um transformar do coração. A fé precisa da convicção do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas por que a gente tem uma cultura, como eu falei para vocês no começo, porque a gente foi ensinado pelos nossos pais, porque a gente foi ensinado por alguém, seja na escola, pela sociedade, muitas vezes a gente não consegue migrar de sistema. A gente não consegue atualizar o sistema operacional do celular, do computador. A gente está no sistema nós estamos no reino de Deus, mas pensamos no sistema do mundo. E isso precisa mudar na nossa vida. E é isso que eu quero aprofundar. Como é que a gente muda de sistema? Porque de reino Jesus Cristo já nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? E agora nós precisamos falar com o Senhor, agora como é que eu mudo a minha mentalidade? Para isso eu quero ler com vocês a história de Pedro. Eu vou mostrar duas histórias aqui de Pedro e depois nós vamos ler um texto de Mateus. O primeiro texto está lá em Lucas 5, de 1 a 8. É um texto famoso de quando Jesus chama Pedro para ser seu discípulo. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro então respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aqui nós temos dois sistemas, gente. Nós temos dois sistemas nesse pensamento de Pedro. Nós temos o primeiro sistema do mundo, que está em amarelo no slide, se você consegue ver. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. O sistema do mundo diz, ele é baseado na experiência, no eu já fiz.
Pedro está pensando, olha, todo mundo ensinou a gente a vida inteira, o melhor momento para pescar é à noite. Sempre me ensinaram isso. Se a gente não pescou nada à noite, não vale a pena tentar novamente. Mas algo na voz de Jesus fez Pedro mudar. No sistema do reino, que é a continuidade do que Pedro fala, mas é porque és tu que estás dizendo isso, olha isso. Eu reconheço que é o Senhor, eu reconheço que há algo diferente no Senhor. Eu vou lançar as redes. O sistema do mundo confia na experiência. O sistema do reino diz, eu ouvi. O reino tem um rei. Esse rei é Jesus Cristo. Só funcionamos no sistema do reino. A nossa fé só cresce pelos princípios do reino quando nós ouvimos a voz de Jesus. Pedro reconhece a voz de Jesus como mestre. Pedro, ele aceita, ele obedece à instrução. Pedro, ele só desfruta da bênção porque ele obedece. Quando ele obedece, ele entra no sistema do reino. E quando ele entra no sistema do reino, tem bênção. Porque a bênção do Senhor é para quem está no reino. É para quem está no reino. Não tem a ver com pecado aqui, gente. Porque Pedro, logo depois, na continuidade desse texto, ele se ajoelha nos pés de Jesus e fala, Jesus, Senhor, mestre, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Jesus não impediu de abençoar Pedro, porque ele era um homem pecador. Presta atenção nisso aqui, olha aqui comigo. Jesus não deixou de abençoar Pedro, porque ele era um homem pecador. Jesus abençoou Pedro em resposta à obediência. Falou, você está abrindo mão do reino do mundo, entrando no sistema do reino de Deus. Por isso no reino de Deus tem bênção. Essa mentira de que Deus não vai me abençoar porque eu estou pecando, isso é uma mentalidade religiosa. Deus abençoa quem é seu filho e filha, quem está no sistema do reino de Deus. Mas só está no reino de Deus quem nasceu de novo, meu irmão, minha irmã. Precisamos ter o Espírito Santo no nosso coração. Olha uma outra história aqui que eu quero ler com você, que também é Pedro. Quando Pedro está lá, Pedro Pedro estão no meio da pescaria ali à noite, no barco à noite, Jesus ficou para pregar, e então Jesus vai se encontrar com eles. Lá o texto de Mateus 14, 22 a 32, né? Jesus vai encontrar com os discípulos como? Caminhando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Novamente, é a voz de Jesus que é lançada. Jesus não deu um raio de luz e falou, olha, sou eu. Jesus falou, olha a importância de ouvir a voz de Deus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro está com tanta experiência e está com tanto coração dele incendiado de fé, que agora ele está no sistema do reino. Ele fala, humanamente eu não poderia pisar nas águas, mas eu estou aqui no sistema do reino mesmo, então eu falo, Senhor, se o Senhor me chamar, eu vou. Olha a ousadia de Pedro. Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Percebe? O texto diz que ele está andando. Ele chegou a pisar sobre as águas, gente. Mas, quando reparou no vento, parou de ouvir a voz. Reparou no vento, é outro sentido, são os olhos. Ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, mais uma análise aqui. Pedro, olha que interessante, ele começa no sistema do reino, porque Pedro está injetado de fé, certo? Ele viu a multiplicação de pães, ele está vendo várias coisas de fé acontecendo, e ele está olhando para essas coisas e falando, mano, se Jesus falar para eu andar sobre as águas, eu vou. Se Jesus falar para eu pisar na água, eu vou. Porque meu coração está cheio de fé. Só que enquanto ele está na ação de fé, ele olha para o lado e fala, peraí, que eu estou andando sobre as águas? Meu Deus, eu sou louco. Eu não posso andar sobre as águas. E não importa mais o que Jesus falou. Percebe isso? Ele perde o foco da voz. O sistema do reino é, eu creio na sua voz, dou passo no que é o impossível. No sistema do mundo, eu olho para as circunstâncias e me esqueço da voz. Gente, você percebe como isso faz toda a diferença? Às vezes a gente dá mais crédito ao que nós enxergamos do que o que nós ouvimos. Mas o nosso Deus, diz a palavra, o nosso Deus é Espírito.
E para ouvir o Espírito, nós precisamos ter um relacionamento, e nós podemos ouvir a voz de Deus. A maneira como Deus fala é através da sua palavra e através da sua voz. Por isso que a vida de oração é o caminho para aumentar a fé do nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, ouvir a voz de Cristo. Para a gente ir, gente, para irmos de um ponto a outro na caminhada da fé, nós precisamos ser radicais. A gente não pode ter duas atitudes oscilando. Quando nós duvidamos, enfraquecemos. E a nossa mente volta a operar no sistema mais conveniente. Quando fica difícil, no lugar de aprender um novo sistema, a gente volta para o sistema que funcionava melhor. Por isso que muitas vezes a gente sente que a gente regride na fé. Você já se sentiu assim, meu irmão, minha irmã? Você que está aí na sua casa. Você já se sentiu assim, muitas vezes oscilando na fé? Eu já me sentia, não vou mentir para você. Parece que um dia eu tenho uma fé para derrotar Golias. Parece que no outro dia eu tenho uma fé que eu não sei nem se eu vou conseguir levantar da cama. Mas eu queria que você olhasse aqui para mim, enxergando aqui, e entendesse algo importante. Você não está sozinho. Sabe, a jornada da fé, está nessa câmera aqui, né, Rê? A jornada da fé não é uma jornada que a gente encara sozinho. Nós temos o nosso bom amigo Espírito Santo, nós temos uma comunidade de amigos que andam junto conosco. Você precisa lembrar que a caminhada da fé não é uma caminhada de solidão. A caminhada da fé não é uma caminhada de solidão, é uma caminhada que nós precisamos andar juntos, compartilhando os pesos uns dos outros. Romanos 10:17 diz exatamente isso. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Veja, nós temos que confiar na voz de Cristo. É nisso que a nossa fé cresce. É nisso que a nossa fé se torna sólida. O sistema do reino só funciona se nós ouvimos a voz de Deus. Só funciona se ouvimos a voz de Deus. Eu ia ler o texto aqui completo, meu irmão, minha irmã, mas eu não vou conseguir ler o texto por causa do tempo, já são 11h10 da manhã. Mas se você quiser anotar, Mateus 9, de 18 a 38, existem 3 milagres na sequência. Existe o milagre da filha de Jairo, Jairo chegando até Jesus, se humilhando diante dele. E ele vai até Jesus, se humilha e fala: mestre, minha filha precisa de ti. Nesse inteirinho, quando Jesus está indo até o encontro da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue está lá, vendo toda aquela movimentação. Ela vai até ele, encosta nas vestes dele e é curada. Depois Jesus então chega até a filha de Jairo, e as pessoas estão dizendo: ela já morreu. Ela já morreu. E Jesus fala: não, ela está apenas dormindo. E aquela menina ressuscita. Oh, gente. E após, como se não bastasse aquilo, Jesus depois vai, encontra 2 cegos de nascença e um mudo, e vai lá e cura eles, e diz: o que vocês querem? Vocês acreditam que eu posso curar vocês? Estou lendo aqui o texto parafraseado. E Jesus fala: vocês creem que eu posso curar? E eles responderam: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz. Nessa sequência maravilhosa, Jesus, assim, me dá uma coisa no coração. Porque Jesus não rejeitou ninguém. Jesus lançou fora ninguém. Ele não descartou nenhuma oração. O sistema do mundo estava dizendo para Jairo: a filha está morta. O sistema do reino diz: está apenas dormindo. Você percebe como muda o olhar? Quando nós estamos no sistema do reino, os nossos olhos, a nossa mentalidade muda, meu irmão, minha irmã. No caso daquela mulher, o sistema do mundo dizia: ela é uma mulher impura, ela não pode ficar perto de outras pessoas.
Ela tinha que ser rejeitada, excluída, porque isso acontecia há muito tempo com ela. Eu sei que é uma história que você está familiarizada, mas eu preciso que você perceba. Existia todo um estereótipo, um sistema daquele mundo. Era um sistema, e o sistema do mundo era um sistema que sempre leva a gente à incredulidade. O sistema do mundo sempre diminui o poder de Deus. O sistema do mundo é cheio de incredulidade. Está dizendo para aquela mulher, você é impura, você não pode ficar perto das outras pessoas. Mas aquela mulher toca no manto de Jesus, e quando ela toca, Jesus fala, saiu virtude de mim. E aí quando ele olha para aquela mulher, ele fala, filha, presta atenção nisso aqui, olha aqui para mim. Jesus olha para aquela mulher e chama ela de filha. Ninguém chamava ela de filha. A palavra filha que Jesus usa é, você é aceitável diante de Deus. Jesus olha para aquela mulher impura e fala, aceitável diante de Deus, a sua fé te curou. Gente, mas aquela mulher era impura. Aquela mulher, o sistema do mundo falou que ela não podia acontecer nada. O sistema do reino diz, você é minha filha, você é aceitável diante de Deus. O sistema do mundo olha para aqueles dois homens, aqueles 3 homens, 2 cegos e um mudo, e diz, esse é o seu destino, não tem como curar você. Mas o sistema do reino diz, você crê que Jesus pode fazer qualquer coisa? Perceba, isso lança luz no nosso coração. Nós estamos crendo mais no sistema do mundo ou nós estamos crendo no sistema do reino? O sistema do reino crê que as pessoas podem ser transformadas e a transformação vai vir através da nossa vida junto com elas. O sistema do mundo critica, aponta dedo, julga, fala, não acredito que deveria ser assim, eu acho que é melhor assim. Esse é o sistema do mundo. O sistema do reino fala, como é que eu posso servir ao meu irmão? Como é que eu posso olhar e servir ao meu irmão? Como é que eu posso caminhar com ele? Mateus 5, 6 e 7, leia Mateus 5, 6 e 7, você vai ver o sistema do reino funcionando perfeito, Jesus Cristo falando de como funciona o reino. Nós precisamos compreender isso, meu irmão, minha irmã. Jesus nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, para vivermos uma nova mentalidade, para experimentarmos algo novo, e esse é o desafio que eu quero deixar no seu coração. Perceba, Pedro foi um homem que oscilou. Pedro um dia não acreditava, depois ele ouviu acreditar, porque o que foi a diferença que fez Pedro sair da incredulidade para ter fé? Incredulidade, fé. O que aconteceu aqui no meio? A palavra de Jesus, a voz de Jesus. Pedro está cheio de fé, e fala, eu quero fazer algo impossível. O que faz ele fazer algo impossível? E dar um passo de ousadia? A voz de Jesus. Agora, existe essa oscilação, é difícil, gente, eu vou falar para você, é difícil muitas vezes a gente mudar a mentalidade, mudar de sistema. Mas eu quero te encorajar. Romanos 12 fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Você já ouviu esse texto muitas vezes aqui nesse púlpito. Isso não é algo abstrato. A transformação da mente vem mediante o Espírito Santo. Nós temos esquecido do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Nós precisamos de um reavivar do Espírito Santo no nosso coração, para sermos homens e mulheres cheios de fé. O que esses 3 têm em comum, gente? O tamanho da fé deles é comum? Não. Eles têm fé. Eles têm a fé na pessoa certa, Jesus Cristo. Sabe, Jesus não está interessado no tamanho da nossa fé. Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover um monte e dizer, monte, saia daqui e vá para lá. O outro momento que Jesus se impressiona com a fé foi quando o centurião romano, que é um homem ele é um homem leigo, ele é um homem nem judeu, ele nem conhece, ele nem precisava se submeter. Quando aquele centurião romano vai até Jesus e pede para curar um dos seus servos, ele fala, basta uma palavra sua. Jesus se impressiona e fala, eu nunca vi uma fé dessa como em Israel. São os momentos da Bíblia onde Jesus se destaca, mas Jesus ele não está interessado atrás de uma fé grande. Não é, como eu disse aqui o pessoal do louvor antes da gente começar, não é um balão que você fica assoprando até encher, e aí eu tenho uma fé grande, então agora eu vou batalhar porque eu tenho uma fé grande. Não é assim. Precisa fé no lugar certo.
A gente tem muitas opções hoje. A gente tem empréstimo bancário, a gente tem 1 milhão de remédios, a gente tem 1 milhão de vídeos na internet que sustentam as nossas próprias posições, que acalentam os nossos sentimentos. Tem uma música de sofrência, a música de não sei o que. A gente tem tudo para o nosso deleite. E isso rouba a nossa fé, porque a nossa fé só pode estar em Jesus Cristo, o Senhor. Ou a nossa fé está em Jesus, ou ela está em qualquer outro lugar. E quando a nossa fé está em qualquer outro lugar, isso se chama idolatria. E a idolatria rouba a gente do reino. A idolatria rouba a gente do reino. A gente precisa ter um só Deus, um só Senhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma só fé, de um só coração. Isso só acontece mediante o Espírito Santo dentro da minha e da sua vida, meu amigo e minha amiga. A fé vem por ouvir a voz de Jesus. Se a banda quiser subir aqui para nós encerrarmos. Perceba, todos eles ouviram a voz de Jesus. Jairo, ele é líder da sinagoga. Depois você pode ler com mais tempo, Mateus 9, de 18 até o 33. Jairo, ele é um homem reconhecido, ele tem uma posição na sinagoga, um judeu respeitado. Jairo, ele se humilha para pedir ajuda para Jesus, um rabi novo. Ele conhecia a fama, talvez eles não tinham ouvido ainda a voz de Jesus, mas eles conheciam a fama, eles ouviram os testemunhos, e eles falaram, vou até ele, eu vou me humilhar debaixo desse homem, desse Jesus. Jairo se humilha. A mulher do fluxo de sangue, ela corre o risco de morrer pisoteada e apanhar por causa da sua condição. Porque nós estamos falando de uma sociedade que quando tem alguém impuro, eles chutam, eles afastam, porque eles devem ficar fora dos muros da cidade, eles devem ficar excluídos. Aquela mulher corre o risco de apanhar, de ser pisoteada por conta da sua condição, para tocar em Jesus. A presença dele. Os cegos, eles ousam clamar. O texto diz que saindo dali 2 cegos o seguiram. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles ousaram. Talvez podiam ter falado, fica quieto aí, seu cego. Não vai ouvir, não tem tempo para vocês. Mas eles ousaram, eu vou clamar. Eles ousaram clamar e mesmo sem saber, as suas vozes foram ouvidas, porque nenhuma oração é deixada de lado. Nenhuma oração é deixada de lado pelo nosso Deus. Mas a fé está no Senhor. E aí quando Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu sou capaz? Vocês me chamaram. Vocês me chamaram para essa situação aqui, 2 senhores cegos. Vocês creem que eu sou capaz? Eles respondem, sim, nós cremos. E aí então, ele tocando nos olhos deles, disse que seja feito conforme a vossa fé. Oh, meu irmão, minha irmã, imagina nós ouvirmos isso do Senhor. Muitas vezes nós clamamos a Jesus, e nós pedimos um agir de Jesus, e nós falamos, Senhor, nós te convidamos aqui, mas aí quando o Senhor fala, você crê em mim, dá esse passo, a gente fala, vai me custar, mas eu sempre fiz do outro jeito, Se Jesus, você não pode fazer do outro jeito. Ele fala, não, se você crê em mim, você tem que obedecer a mim, porque agora você precisa ouvir a minha voz, você não é mais conduzido pelas suas emoções, você é conduzido pela voz. Porque uma das coisas maravilhosas que Jesus fez, quando Ele ressuscitou, foi nos reconectar com o Pai. O acesso que nós não tínhamos por causa do pecado, agora nós temos por causa que Jesus fez um caminho por onde nós não poderíamos mais ir. Por isso que o texto de Hebreus diz que nós devemos entrar na sala do trono diante de Deus com fé, convicção. Por quê? Porque o Senhor nos ouve. Eu quero dizer, meu irmão, o Senhor ama você, Ele ouve as suas orações. Mas existe um ponto que nós devemos sair só de ouvir o testemunho, só de ouvir as palavras e ouvir nós mesmos a voz de Deus. É uma bênção o testemunho, como eu amo o testemunho ele injeta a nossa fé, o testemunho nós podemos falar, Senhor, faz de novo, o que o Senhor fez na vida desse irmão, dessa irmã, faz de novo. Mas mais poderoso que o testemunho, é ouvir a voz direta de Deus na sua vida, é ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo, declarando para o seu coração. Imagina você ouvir a voz de Deus, para essa situação que você está passando na sua vida agora. Imagina você ouvir a voz de Deus agora, o Espírito Santo ministrar ao seu coração, dizendo aquilo que você precisa ouvir, sem a voz de um profeta, mas você agora na sua casa, fechar os seus olhos, fala, Pai, como Jairo fez, eu me humilho aqui, Senhor,
como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Eu vou atrás da sua presença, Senhor. Como aqueles cegos fizeram, eu ouso clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me humilho, eu busco a sua presença, e eu clamo a Ti, porque eu sei que eu vou ouvir a sua voz. É isso que eu quero incendiar o seu coração nessa manhã. Quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós estamos longe do Espírito Santo, quando nós temos uma vida fria cristã, é difícil fazer isso. Eu vou dizer para você, testemunho próprio, é muito difícil. Mas nós podemos hoje nos arrepender e falar: Pai, eu quero ouvir a sua voz. Pai, eu quero ouvir a sua voz. O último slide que eu quero orar com você é isso. Fé se soletra a risco. Eu ouvi essa palavra, eu não sei de onde, eu já vi tanta gente replicando essa frase. Fé se soletra a risco. É a confiança de entregarmos tudo a quem pode fazer tudo. Eu e você precisamos correr um risco nesse dia. Nós precisamos correr o risco, como o Jairo fez. Olha aqui para mim, você precisa correr o risco de correr o risco de fazer como o Jairo fez. Eu nego a minha posição, eu nego o meu título, e eu vou me humilhar diante de Jesus. Olha, eu vou fazer igual aquela mulher, eu vou correr o risco de ser pisoteado, vou correr o risco de ser ridicularizado. Por quê? Porque eu vou atrás da presença de Deus. Eu vou acordar mais cedo, eu vou orar, eu vou usar meu tempo de almoço no meu trabalho para orar e buscar a Deus. Mesmo que falem de mim, eu vou até Ele, porque a presença dEle, eu ouço a voz dEle. Eu vou ousar clamar. Eu vou ousar ajoelhar no meu quarto e clamar e falar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos correr o risco de ouvir a voz de um Deus vivo que ama você, tem todo o interesse de ver a sua vida prosperar, de ter alegria, paz sobre a sua casa. Mas para isso nós precisamos correr o risco. Mesmo que nós tenhamos nascido de novo, se nós não temos uma vivência contínua de ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, a gente não consegue desenvolver nossa fé. A gente tem a fé de salvação, a gente entregou um dia a vida a Jesus, nós nos batizamos, e isso é maravilhoso. Mas o meu justo viverá pela fé, diz a palavra. Então nós vamos viver nessa terra com fé. Como é que a gente vive com fé? Cheios do Espírito Santo, se humilhando diante do Senhor, clamando diante do Senhor, estando na presença do Senhor. Pedro oscilou. Mas por que Pedro oscilou, gente? Porque Pedro ainda não tinha nascido de novo. Pedro conhecia a voz de Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, então ele oscilava. Depois nós vemos lá Pedro, Paulo, homens cheios do Espírito Santo. Eles não oscilam, eles permanecem, eles têm seus momentos difíceis, eles passam por tristezas profundas, é verdade, mas eles sabem: eu sei quem tem o Cristo, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, diz Efésios 3. Isso é fruto da fé, isso é fruto da presença do Espírito Santo no nosso coração. Então assim, eu não estou bravo, tá? A minha voz assim, eu estou empolgado, porque essa é a realidade que nós temos à disposição. A presença do Todo-Poderoso dentro da minha e da sua vida. Mas para isso nós precisamos fazer como o Jairo, nós precisamos fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, nós precisamos fazer como aqueles cegos, nós precisamos fazer como Pedro. De que quando Jesus chega para ele depois de ressurreto, fala: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia é um livro maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Tantas coisas nós podemos aprender. Mas eu quero que você saiba nessa manhã, nesse dia, o Espírito Santo é a voz de Deus que fala no nosso coração. Nós precisamos buscá-lo com todo o nosso desejo, com toda a nossa alma. Nós precisamos pagar o preço da renúncia. Nós precisamos parar o urgente e ir para o mais importante, que é a voz de Deus. O que aumenta a fé no seu coração é ouvir a voz de Deus. É a vida de oração, é a vida da palavra. Por isso eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã. O sistema do reino, que nós falamos no começo, só faz sentido. O sistema do reino só faz sentido ouvindo a voz de Deus. Quando nós estamos cristãos, só na rotina cristã, não faz sentido, não se sustenta. É só a voz de Deus mediante o Espírito Santo que nos transforma. É só a voz de Deus mediante o Espírito Santo que nos aviva.
a voz que aviva. Eu quero declarar nesse dia, a voz que aviva, a voz que vem o Espírito, como diz o texto lá de Ezequiel, e transforma aqueles ossos secos em um exército. Esse é o Espírito de Deus que aviva. Você quer um avivamento no seu coração? Você quer um avivamento de fé na sua vida, na sua casa, na sua vida cristã? Se você está incomodado na sua vida cristã ser um marasmo, a gente não precisa mudar de igreja, a gente não precisa de mais culto presencial. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de joelho no chão, conhecimento da palavra e oração, porque é isso que aviva. É isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos íntimos dele. Aviva o nosso coração, Senhor. Aviva o nosso coração. Por isso eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã, qual voz você tem mais ouvido nesses dias? Qual é a voz que você tem mais ouvido nesses dias? É a pergunta que eu fiz para o meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Qual é a voz, Senhor, que eu tenho ouvido nesses dias? Qual é a voz que eu tenho ouvido nesses dias? Eu tenho ouvido as preocupações, eu tenho ouvido a minha própria mente que conhece de Bíblia, eu tenho ouvido meus amigos que conhecem de Bíblia, eu tenho ouvido a sua voz, porque a voz, presta atenção nisso, a voz que convida a gente para o impossível é a voz de Jesus Cristo. É essa a voz que fala, vem, caminha sobre as águas. É essa voz que diz, ela não está morta, está dormindo. É essa voz que chama o impuro de filha amada, filha aceitável. Que voz você está ouvindo? Que mentira você tem acreditado? Vamos declarar isso destruído em nome de Jesus. Talvez você está assistindo esse culto na sua casa sentado. Eu vou pedir para você fique em pé no seu lugar aí, se puder, obviamente. Mas eu estou aqui que eu estou suando, eu estou aqui com meu coração fervendo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e quando a gente ouve essas histórias, não tem como o nosso coração não dar um salto de fé e falar, Senhor, faz de novo, eu quero fazer isso, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso, Pai. Eu não sou melhor que você, meu irmão, porque eu estou pregando aqui. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu sou igual a você no sentido de depender do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero que você coloque as suas mãos no seu coração e você fala, Pai, sonda-me, Senhor. Você vai fazer a sua oração, eu vou conduzir aqui, e depois nós vamos terminar cantando, depois nós vamos fazer os pedidos de oração. Mas eu preciso que você agora na sua casa, mesmo que esteja corrido, talvez você está próximo do almoço aí, eu não sei qual que é a situação que pode estar na sua casa, mas eu quero te pedir algo importante. Levante-se no seu lugar agora, assuma uma posição diante do Senhor, cale as outras vozes, as outras coisas, e diga, Pai, agora, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, consciente, Pai, de que o Senhor é um Deus do impossível, de que o Senhor é um Deus de fé. E faça isso. Peça perdão muitas vezes porque nós negligenciamos o Espírito Santo. Com a sua mão no seu coração, diga isso, Pai, me perdoa, porque eu negligenciei o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor habita em mim, Pai, mas eu tenho deixado de buscar a Ti, eu tenho deixado de ler a palavra, eu tenho deixado de orar, eu tenho deixado de adorar a Ti em espírito e em verdade. Senhor, me perdoa, Pai, eu tenho deixado outras vozes cobrirem a Sua voz amorosa, a Sua voz que estimula a fé no meu coração. Você tem que fazer essa oração, eu estou fazendo a minha aqui, meu irmão, minha irmã. Faça essa oração na sua casa. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, como Jairo fez, Senhor, diante de Jesus. Nós nos humilhamos, Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, dizemos, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Se não for pelo Teu Espírito Santo, não adianta sermos cristãos, Senhor, porque é só enfado, canseira, mas o Teu Espírito Santo nos aviva, o Teu Espírito Santo renova as nossas forças, nós voamos altos como águias e não nos cansamos, Senhor. Essa é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo que dentro de nós aviva, que nos traz propósito, nos traz sentido, Senhor. Por isso, agora diga isso, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Pai. Espírito Santo, desperta o meu coração. Espírito Santo, eu quero viver no sistema do reino, eu quero ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz deste mundo mais. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero viver dependente de Deus, eu quero viver com toda a minha vida dedicada a Jesus. Espírito Santo, eu consagro a minha mente a Ti, eu consagro o meu coração a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, aviva a obra que o Senhor começou um dia na minha vida, Pai. Desde aquele dia que eu me entreguei a Jesus, lembre-se disso, desde aquele dia que todos nós aqui, muitos de nós nos batizamos, Senhor, e aquela paixão que nós tínhamos do primeiro amor, aviva de novo no nosso coração, Senhor Jesus. Nós queremos queimar por Ti, Senhor, queremos amar ao Senhor, queremos amar a Tua palavra, desejar a Tua presença, Senhor, porque essa é a vida cristã, Senhor, é uma vida de intimidade, uma vida que busca a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir
ouvir a Tua voz diariamente, queremos ouvir a Tua voz pessoalmente, Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai, não porque somos bons, mas sim porque nós somos ainda homens pecadores, mulheres pecadores, mas pela Sua graça o Senhor escolheu nos abençoar e manifestar a Sua presença no meio de nós. Por isso, Senhor, nós nos arrependemos do que nos afasta de Ti, nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos: Abba, Pai, meu Pai querido, aviva o Teu Espírito Santo na nossa igreja, Senhor. Aviva o Teu Espírito Santo nas nossas casas. Aviva o Teu Espírito Santo nas nossas famílias, nos nossos filhos. Aviva o nosso Espírito, Senhor. Espírito Santo, vem, Pai, sobre as casas, Senhor. Vem com o Seu sobrenatural, Espírito Santo. Vem com cura, Pai. Vem com milagre, vem com provisão, Senhor. Vem, Senhor, porque nós nos colocamos diante de Ti nesse dia, Senhor. Nos colocamos com o nosso coração livre de empecilhos, porque nós cremos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Declaramos isso sobre as famílias da nossa comunidade. Declaramos isso, Senhor Jesus, sobre a nossa cidade. Declaramos isso sobre a nossa nação, Senhor. Senhor Jesus, tudo novo fazes, então em frente te seguirei. Senhor, nós declaramos, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, Senhor. Declaramos, Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos isso. Nós declaramos o Teu agir do Teu Espírito Santo sobre os cristãos deste mundo, da nossa nação, Senhor. Aviva os cristãos, Senhor, aviva-nos, começa por nós, Pai. Aviva começando por nós, Senhor. Aviva começando por nós, Senhor. Aviva começando por nós, Senhor. Nós queremos ser os odres vazios, os vasos de barro para a Tua glória, Senhor. Nós queremos ter a fé, Senhor, que esses homens tiveram, essas mulheres da Bíblia tiveram, que buscaram ouvir a Tua voz acima de todas as coisas. Nos dá, Pai, um anseio pela Tua voz, Senhor. Um anseio pela Tua voz. Nós ansiamos por Ti, Pai. Você pode dizer isso na sua casa. Senhor, nós ansiamos, eu anseio por Ti. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, peço perdão pela tosse que eu tive aqui no microfone. Eu quero te encorajar a você não deixar esse fogo se apagar no seu coração por nada neste mundo. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida sem sentido. Uma vida sem Jesus Cristo é uma vida sem propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te dar fé para você perseverar. Gustavo, onde está essa fé? Está na voz de Jesus. Está na voz do Todo-Poderoso que ama você. Está na palavra dEle. Está na sua vida de oração. Não troque isso por nada. Em nome de Jesus. Amém?